Muito bem, pessoal. A partir deste vídeo vamos estudar o Estatuto dos Servidores aqui do Estado do Rio Grande do Sul, que é a Lei Complementar 10.098 de 1994, lei que traz, então, os direitos aplicáveis para os servidores públicos efetivos aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Temos que começar o estudo falando sobre os conceitos de cargo e emprego público para não fazer confusão. Porque nós temos o cargo público, que pode ser um cargo efetivo, que é esse ocupado mediante concurso público, ou pode ser um cargo em comissão, que é aquele de livre nomeação e livre exoneração. Os ocupantes de cargo público são regidos por esta lei que a gente está estudando. Porque, por efeitos desta lei, conforme o artigo 2º e conforme um quadrinho que tem na nossa apostila, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público, seja efetivo, seja em comissão. Mas no direito administrativo, o conceito de servidor público ele é mais amplo. Lá no direito administrativo, também se consideram servidores os temporários, que são contratados para funções de excepcional interesse público, e também os empregados públicos. Os empregos públicos são aquelas atividades na administração pública que são regidas pela CLT, os famosos seletistas. Quem faz concurso para administração direta e para autarquias e fundações de direito público do Estado, vai fazer um concurso para ocupar um cargo. Agora, quem faz concurso para uma fundação de direito privado, como é o caso da FEPAM, como é o caso da FASE, ou quem faz concurso para uma empresa estatal, como o Banrisul, por exemplo, aí vai ser regido pela CLT, e aí vai ser um empregado público. Nós temos, então, que para os efeitos da Lei Complementar 10.098, só são servidores os que ocupam cargo, tanto o efetivo, que é esse que tu vai conquistar mediante concurso público, quanto em comissão, que é aquele cargo de livre nomeação e livre exoneração, certo? Os temporários são regidos pela lei que autoriza a contratação e os empregados públicos pela CLT, certo? Então, quando eu falar em servidor público ao longo do nosso estudo, eu estou me referindo a esses aqui. E, às vezes, eu vou falar só do efetivo, porque tem algumas regras que só se aplicam ao efetivo, como estágio probatório, estabilidade, conforme o caso, conforme o andamento da aula, eu vou falando para vocês, então, o que é só do cargo efetivo. Quando eu não falar, é porque eu estou falando de ambos. Porque servidor público, para os efeitos desta lei, para os efeitos da Lei 10.098, é aquele que ocupa um cargo público, seja o cargo efetivo, seja o cargo em comissão, certo? Muito bem. Vamos continuando então, pessoal, e aí nós temos o artigo 3º que traz o conceito de cargo público. O que é esse cargo público, então? O cargo público, primeira informação, ele é criado por lei. Se a banca afirmar que ele é criado por decreto, isso é uma pegadinha, tu não pode cair nessa. Por quê? A lei é aquela que é aprovada pela Assembleia Legislativa, enquanto que o decreto é um canetaço do governador. E por canetaço não se cria cargo. Para criar um cargo que vai gerar uma despesa para os cofres públicos, tem que ter lei autorizando. O cargo é criado em lei. E também é criado em número certo. A lei não autoriza a contratar quantos servidores quiser. Não. Vai ter para cada função uma quantidade de cargos criados. Para cada categoria funcional vai ter uma quantidade de cargos criados, certo? Então ele é criado por lei, número certo, e tem nomeação própria. Cada cargo tem o seu nome, né? Tem diversos cargos. Cada cargo tem o seu nome específico conforme a sua lotação. Muitas vezes o cargo está ligado à área de lotação do servidor, outras vezes nem está relacionado a isso, é um nome mais genérico também, conforme o caso. Muito bem, pessoal. Que mais sobre cargo público? O cargo público ele é um conjunto de atribuições e responsabilidades que são cometidas ao servidor, o servidor que assume ele. E isso mediante retribuição pecuniária, claro. O servidor vai ser remunerado pelo desempenho. Não se admite aqui o serviço gratuito para servidores do Estado, né? Os servidores são, é óbvio, remunerados, certo? Então é isso que nós temos nas principais características do cargo público que estão aí no início da Lei Complementar 10.098. Tem na nossa apostila um quadrinho, né, em que está esquematizado aí, pessoal,
está esquematizado aí essas principais informações acerca do conceito do cargo público, essas informações que caem bastante em prova, é importante memorizar. Muito bem, pessoal. Os cargos públicos, conforme o artigo 4º, eles são acessíveis a todos os brasileiros que preencham os requisitos legais para investidura. E também aos estrangeiros, porque isso tem previsão lá no artigo 37 da Constituição Federal, e também é possível que alguns cargos aqui no Rio Grande do Sul sejam ocupados por estrangeiros, na forma de lei complementar. E essa lei complementar existe. Existe a lei complementar estadual que diz quais são as funções que não podem ser ocupadas por estrangeiros e quais que podem, certo? Então é possível que um estrangeiro, dependendo do cargo, faça também concurso público aqui para cargos efetivos estaduais. Bom, a gente já sabe, né? O cargo se divide em cargo efetivo e cargo em comissão. Cargo efetivo é esse que tu vai conquistar passando no concurso público. E o cargo em comissão é aquele de livre nomeação e livre exoneração. E para os cargos em comissão, famosos CCs, o governador vai a qualquer momento poder nomear e exonerar os ocupantes desses cargos, certo? Muito bem, seguimos então, e nós temos no parágrafo 1º esse conceito do cargo em comissão, que é de livre nomeação e livre exoneração, e que são preferencialmente ocupados por servidores de carreira, por servidores concursados. Mesmo o cargo sendo em comissão, há ali um estabelecimento de uma preferência. O governo deveria dar preferência dentre servidores efetivos para ocupar esses cargos em comissão. E tem também as funções gratificadas, as famosas FGs. A função gratificada, ela é obrigatoriamente dada a servidores concursados. Porque para as funções de chefia, assistência e assessoramento, pode ter tanto um cargo em comissão como uma função gratificada. Quando for o cargo em comissão, de preferência ele é ocupado por servidores concursados, mas pode ser nomeado por pessoas de fora, como geralmente acontece. Na função gratificada, não é possível que alguém que não seja concursado ocupe, porque a função gratificada ela é exclusiva para quem já é concursado. Só quem já é concursado que pode desempenhar uma função gratificada. Enquanto que o CC ele tem uma nomeação totalmente livre. E qualquer pessoa, concursado ou não, pode ocupar um cargo em comissão, certo? Essa ideia do parágrafo 2º. E aí está o quadrinho, então, para lembrar vocês desses conceitos. Temos no artigo 5º que os cargos de provimento efetivo, esses que vocês vão conquistar no concurso, são organizados em carreira, via de regra. Via de regra, tu vai entrar na classe inicial do cargo, geralmente que é a letra A, e com o tempo tu pode ser promovido para B, para C, para D, e conforme tu vai sendo promovido, vai aumentando, né, claro, a tua remuneração. Então, os cargos efetivos, esses cargos providos mediante concurso, são organizados em carreira, com promoção de grau a grau, mediante critérios alternados de promoção por antiguidade e por merecimento. A gente vai ver depois como é que funciona isso, mas eu já posso antecipar para vocês. A antiguidade é uma promoção que só leva em conta o tempo que o servidor está naquela classe, enquanto que o merecimento ele vai considerar uma pontuação que o servidor vai conquistar conforme o seu desempenho, conforme a sua avaliação, conforme cursos que ele venha a realizar também ao longo da jornada. Bom, pessoal, temos ainda o parágrafo único dizendo que podem ser criados cargos isolados. Um cargo isolado é um cargo que não tem promoções, quando o número não comportar organização em carreira. Temos também no Estado alguns cargos que não estão organizados em carreira. E tu entra e sai no mesmo cargo, na mesma classe, no mesmo grau. Não tem hipótese de promoção. Mas a maioria dos cargos já são organizados em carreira e vão permitir essa promoção de grau a grau. Bom, seguimos para o artigo 6º, que vamos falar sobre a investidura em cargo público. A investidura em cargo público de provimento efetivo, esse que a gente está buscando nesse concurso, a investidura nesse cargo depende de aprovação prévia em concurso público, de provas ou de provas e títulos. Quando o concurso é de provas, só vai ter a pontuação da prova propriamente dita. Então, quem for melhor na prova vai ficar na melhor classificação. Quando tem provas e títulos, além dos pontos da prova, tu pode pontuar conforme tu tenha qualificações, né? Conforme tu tenha uma pós-graduação, experiência na área. O edital do concurso sempre vai trazer, quando for o caso de prova de títulos, quais são os critérios e quais são os pontos que tu pode conquistar com essa prova de títulos. Bom, temos no parágrafo único do artigo 6º uma informação que cai muito em prova, uma informação que vocês não podem deixar de levar para a prova, que envolve a investidura. Em que momento que o servidor considera-se
investido no cargo. E esse momento é a posse, pessoal. Eu já vou antecipar um esquema que a gente teria que fazer, que é um esquema que vai envolver o ingresso de vocês aqui no Serviço Público Estadual. Porque depois que vocês passarem no concurso, existe, né, a classificação final do concurso e, conforme o caso, vão começando as convocações. Para quem é servidor do Executivo, quem faz a convocação é o governador. E aí, quando o governador faz a convocação dos servidores do Executivo, eu vou usar aqui sempre o exemplo do governador, porque fica mais fácil, porque a lei fala muito em governador, certo? Quando ele faz a nomeação, abre-se um prazo para que o nomeado, que teve o nome publicado na Diário Oficial do Estado, compareça para tomar posse. A posse é o momento que tu vai comparecer e dizer: eu aceito o cargo, eu quero assumir. E eu posso assumir porque eu preencho os requisitos. É nesse momento que tu comprova que tu preenche os requisitos. E depois, tu vai ter um prazo ainda para começar a trabalhar, que é o prazo para exercício. Bom, em que momento que ocorre a investidura? Conforme a gente acabou de ler, a investidura ocorre neste momento. Porque quando tu te inscreve para o concurso, pessoal, quando tu te inscreve para o concurso, a administração não te conhece ainda. É possível, pessoal, que alguém que não tenha a graduação exigida passe no concurso de nível superior? Claro que é possível, porque tu vai se inscrever, tu vai pagar o boleto, tu vai fazer a prova. E se tu ficar em primeiro lugar, tu vai ser nomeado. Porque na nomeação eles não verificam a tua documentação. A nomeação é o ato que te convoca. Aí tu tem um prazo para comparecer e tomar posse. Para tomar posse, que é o momento que tu vai dizer que tu aceita o cargo, tu vai comprovar que tu preenche os requisitos. Comprovando eles, fazendo a aptidão de saúde, aí sim tu vai ser investido no cargo. A investidura, portanto, ela ocorre com a posse. A banca vai tentar te enganar, dizendo que a investidura ocorre com a nomeação, ou que a investidura ocorre com o exercício. Por isso que eu fiz esse esquema no quadro, para vocês já visualizarem, então, que a investidura é com a posse, certo? É isso que nós temos aí no parágrafo único do artigo 6º. Temos no artigo 7º os requisitos para ingresso aqui no Serviço Público Estadual. Primeiro requisito é ser brasileiro, possuir a nacionalidade brasileira. Esse é o requisito geral. Pessoal, basta ser brasileiro, não precisa ser nato. Cargos para brasileiro nato estão reservados lá na Constituição Federal, no artigo 12, parágrafo 3º. E só naqueles casos tem que ser brasileiro nato. Aqui no Rio Grande do Sul não tem nenhum deles. Esses cargos estão de outras esferas. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, tu não precisa ser brasileiro nato para nenhum cargo. Basta ser brasileiro, nato, naturalizado. Se a banca afirmar que tem que ser nato, está errado. E a gente viu antes, claro, que inclusive estrangeiros podem, naqueles cargos que a lei complementar não proíba. Muito bem, que mais? Quitação com a militar e eleitoral. Tu vai comprovar o cumprimento dessas obrigações militares só para os homens, né, e eleitorais para ambos os sexos, é claro. Ter idade mínima de 18 anos. Aptidão física e mental, que é feita pela perícia de saúde quando tu ingressa. Estar em gozo dos direitos políticos e ter atendido as condições prescritas para o cargo. Então aí também temos um quadrinho na nossa apostila para lembrar de revisar sempre esses requisitos. Temos ali na sequência, no parágrafo 1º, que de acordo com o cargo podem ter outros requisitos. Esses são os requisitos básicos. Tem cargos que vão ter os seus requisitos especiais. Tem alguns cargos, por exemplo, que vão exigir carteira de habilitação, vão exigir um curso específico. Cada cargo tem as suas peculiaridades. Muito bem. E se comprova esses requisitos no momento da posse. No momento da posse, então, tu comprova os requisitos e aí tu é investido no cargo. Temos no parágrafo 3º que é possível o ingresso no serviço público de pessoa que seja portadora de uma doença grave. Não tem problema. Porque uma doença grave, ela possibilita, conforme o caso, que a pessoa se aposente por invalidez, em razão de uma doença grave que tenha. E, inclusive, nesse caso, os proventos não são muito prejudicados. Agora, quando a pessoa vai fazer o concurso, se ela já tem uma doença grave, isso não impede que ela assuma o cargo, desde que cumpra 2 requisitos. Primeiro requisito, está ali no inciso 1 do parágrafo 3º, apresentar capacidade para o exercício da função para a qual foi selecionada no momento da avaliação médico-pericial. Segundo requisito, comprovar por ocasião da avaliação para ingresso e durante o probatório acompanhamento clínico
e adesão ao tratamento apropriado nos padrões de indicação científica aprovados pelas autoridades de saúde. Comprovando essas duas situações, é possível, então, que a pessoa, mesmo tendo uma doença grave, ingresse no serviço público, desde que tenha, claro, condições para o trabalho. Temos no artigo 8º, que antes do ingresso, então, sempre tem uma inspeção médica que é realizada. Nessa inspeção médica podem ser exigidos exames suplementares, e geralmente acontece isso. Tu chega lá para tomar posse e tem uma lista de exames que tu vai fazer, tu faz os exames e volta lá para ser avaliado pelo médico do Estado. Os candidatos que forem julgados temporariamente inaptos podem requerer uma nova inspeção médica, no prazo de 30 dias a contar da data que tiveram ciência. Então, se tu fizer o primeiro exame de saúde, tu for declarado inapto, não te desespera. Tu vai poder depois, no prazo de 30 dias, tu pode fazer uma nova inspeção médica. E aí tu vai lá e faz, pode ser que tu passe. Eu já vi isso acontecer. Eu já tive alunos que passaram no concurso, foram assumir o cargo, foram tomar posse e não passaram no exame de saúde. Aí ficaram desesperados. Me chamaram e eu falei para eles, olha, é possível que os exames mudem. Consulta um médico, te informa como que é a melhor forma de fazer esses exames. Às vezes muda algo na alimentação, toma mais água, enfim, tem várias coisas que podem ser feitas. E aí, quando isso é feito, pode ser que tu passe na segunda avaliação de saúde. Então, não se desespera se isso acontecer. Claro, procura orientação médica. E aí tu vai ter a possibilidade, se for, conforme o caso, de assumir o cargo passando nesse exame. E integra essa inspeção médica com o exame psicológico. Esse exame psicológico aqui não é psicotécnico, tá? Psicotécnico é só para os cargos que a lei exija. Por exemplo, concursos para a área da segurança pública é comum ter a prova de psicotécnico, tem previsão na lei. Mas os cargos geral do Estado não tem exame psicotécnico. Faz só uma avaliação psicológica que integra esse exame de saúde. Tá? Tem só um caráter informativo, conforme o artigo 9º. Bom, pessoal, esse é o primeiro título aqui do Estatuto dos Servidores, que trata, então, dessas informações bem introdutórias aqui sobre o estudo do Estatuto dos Servidores. Eu vou parar esse vídeo por aqui para ele não ficar muito extenso e para a gente não misturar assuntos. E no próximo vídeo eu volto para a gente conversar sobre as formas de provimento e depois de vacância de cargo público a partir do artigo 10 aqui do Estatuto dos Servidores. Dá um clique que eu já volto. Até logo.